Eu convido agora o médico veterinário Érico Alexandre Rossetto para falar sobre o tema Planejamento Estratégico na Produção de Bovinos. E a palavra está com você, Érico. Planejamento estratégico na produção de bovinos. Este é o nosso tema para conversarmos e é um tema de suma importância nas propriedades de pecuária dos cooperados da Coamo. Dentro do planejamento estratégico, 3 bases são muito importantes: a nutrição, a sanidade e a genética. Dentro da base nutricional, há uma grande necessidade do produtor se ater quanto à demanda que existe na sua propriedade, seja propriedade que mexe com gado leiteiro ou propriedade que mexe com gado de corte. Ele precisa se planejar quanto à necessidade de consumo animal e quanto ele tem de alimento a ser ofertado, seja no período de verão, seja no período de inverno. E para isso, ele precisa entender sobre o ciclo produtivo de forragens durante todo o ano na sua propriedade. E nós sabemos que entre os meses de março aos meses de setembro, nós temos um período bastante crítico quanto à produção de forragens. Então, para isso, há a necessidade desse planejamento estratégico, onde o produtor vai se ater a fornecer a necessidade alimentar animal de acordo com a categoria todos os meses do ano, né? Não tendo o risco de déficit para suprir a necessidade nutricional dos seus animais. Para isso, ele tem que, o cooperado ele tem que se atentar aonde está localizada a propriedade dele. É mais ao norte, na área de atuação da Coamo, então ele tem menos horas de frio durante o ano. É mais ao sul, na região de atuação da Coamo, ele tem mais horas de frio, né, durante o decorrer do ano. E aí ele vai se atentar, né, como ele vai utilizar-se das forragens em sua propriedade, quais são os cereais que estão à disposição para que ele possa complementar a necessidade nutricional dos seus animais. Então, por exemplo, nós temos um exemplo, o entreposto de Marilândia do Sul, que fica mais ao norte na região de atuação da Coamo. É um entreposto onde nós temos muito menos horas de frio. Então, os riscos, né, de temperaturas muito baixas vão de meados de maio a meados de final de agosto. Já se nós pegarmos um entreposto de Palmas, que fica mais ao sul na área de atuação da Coamo, né, nós temos muito mais horas de frio, que vai dos meses de abril até meados dos meses de outubro. Então o produtor precisa se preparar, né, precisa se planejar, e esse planejamento vai, né, dele produzir forragens de forma estratégica para o fornecimento durante o período crítico do ano. Dentro então do planejamento estratégico, o produtor ele pode, né, fazer a conservação de forragens na propriedade para utilizar nos períodos críticos do ano, como nós comentamos, né? Entre os meses de março ao mês de setembro, nós temos uma janela crítica quanto à produção de forragens. Então, uma das ferramentas que ele pode utilizar é a conservação de forragens na forma de silagens. Então, aqui nós temos silagem de milho, silagem de sorgo, suprindo a necessidade de volumoso da propriedade. Quando o produtor ele vai se atentar para corrigir os déficits nutricionais em cada categoria animal que existe na atividade de leite ou na atividade de corte da sua propriedade, ele pode lançar mão de ingredientes que existem na sua região. Como exemplo, nós temos aqui ingredientes energéticos que farão parte de uma ração ajustada para cada categoria. Nós temos aveia branca, nós temos aveia preta, nós temos milho em grãos, nós temos milho conservado na forma de silagem de grão úmido, nós temos aqui casquinha de soja e nós temos o farelo de soja, que é uma base proteica para fechar, né, os cálculos nutricionais. E rações Coamo que o produtor pode utilizar, ração para gado de corte, ração para gado de leite, e de suma importância também a água potável, sendo feito o planejamento do fornecimento hídrico desta em quantidade e qualidade para que os animais possam suprir e mostrar a sua demanda
em produção, em produtividade. A água ela é de suma importância, fechando, né, a necessidade nutricional diária de cada categoria animal que existir na propriedade. Outro pilar de grande importância também no planejamento, não é, estratégico na propriedade é a sanidade. O produtor ele tem que se atentar, né, quanto à ocorrência das doenças infecto-contagiosas e parasitárias de suma que mais aparecem, né, na sua região. E dentro disso, ele vai montar índices sanitários para as diversas categorias existentes na sua propriedade, seja gado de leite ou seja gado de corte. Frente a isso, ele vai criar uma sistemática correta de pré-munição desses animais. Então, frente a isso, a Coamo ela criou um calendário para que o produtor possa segui-lo, um calendário de controle profilático contra doenças infecciosas e doenças parasitárias, para gado de corte e para gado de leite. Esse calendário ele fica à disposição dos cooperados, né, nos entrepostos da Coamo, e com esse calendário o produtor ele vai, né, conduzir corretamente o controle quanto às vacinas, o controle quanto ao combate de endo e ectoparasitas e também o controle de vetores, sejam roedores, sejam insetos, de uma forma correta, estratégica, nos meses mais certos. Outro pilar que tem uma grande importância é o da genética. Dentro da genética, o produtor ele vai avaliar quais são os objetivos produtivos que ele quer, seja na produção de leite, seja na produção de carne. Ele tem que avaliar como estão os seus índices e, dentro dessa avaliação, buscar a melhoria genética dentro da sua propriedade. Como exemplo, no gado leiteiro, se ele quer melhorar o serviço de concepção diminuindo-o, se ele quer aumentar a produção de leite, se ele quer aumentar a percentagem de gordura do leite, se ele quer aumentar a percentagem de proteína no leite, se ele quer aumentar a longevidade das suas vacas. Um exemplo no gado de corte, se ele quer aumentar a velocidade de ganho de peso dos seus animais, ele quer melhorar a eficiência alimentar, melhorar o acabamento de carcaça dos seus animais, fazer com que os seus animais fiquem mais adaptados ao estresse climático, aumentar a fertilidade das suas matrizes, diminuir o intervalo entre partos, melhorar a habilidade materna das suas fêmeas. Tudo isso entra no planejamento estratégico da genética. E uma das ferramentas que nós utilizamos é a reprodução e através da inseminação artificial. E dentro da inseminação artificial nós temos a inseminação artificial em tempo fixo, que é nós usarmos protocolos para sincronizar o cio de um grupo de animais, de fêmeas, seja no gado de corte, seja no gado de leite. Com isso, nós temos muitos benefícios, né, para a atividade. Entre eles, nós vamos aumentar a eficiência reprodutiva, porque eu vou diminuir o intervalo de puerpério dos animais, aquele intervalo que vai do parto até a primeira concepção. Quando eu utilizo, não é, a sincronização de cio, eu consigo diminuir esse intervalo. Eu vou fazer com que haja uma melhoria da média das minhas crias em relação aos seus pais, porque eu vou utilizar o sêmen de raças melhoradoras. Eu vou fazer com que haja uma rapidez na seleção e no melhoramento genético da minha propriedade, eliminando animais que estão abaixo da média e segurando aqueles animais que estão expressando, né, a produtividade acima da média. Eu consigo fazer com que haja também uma concentração dos nascimentos. E isso favorece, né, a utilização da mão de obra. E também tenho uma coisa muito importante, que é a redução do intervalo entre partos. Quando eu tenho uma redução de intervalo entre partos, eu consigo um número maior de animais nascendo na propriedade. Então eu consigo, na propriedade leiteira, ter vacas em produção em maior quantidade. Na propriedade de gado de corte, eu tenho muito mais bezerros, consequentemente, aumentando o meu desfrute anual na minha propriedade, né? Para isso, de suma importância é a equivalência homem, ou seja,
quantos funcionários eu tenho por unidade produtiva na propriedade. Se for em gado de leite, por exemplo, para cada 350 litros de leite produzidos ao dia, eu preciso de um funcionário. Se for para gado de corte, para cada 600 animais, seja na atividade de cria, seja na atividade de recria ou na atividade de engorda, eu preciso de um funcionário. Então essa equivalência precisa ser avaliada pelo produtor. E isso entra no planejamento, né? E como exemplo, nós, nos últimos 20 anos, realizando os ensaios de pecuária aqui na Fazenda Experimental, né, nós temos resultados sempre positivos. Por quê? Porque nós lançamos mão desse protocolo, que é o planejamento estratégico, né? E dentro do planejamento estratégico aqui, nós trabalhamos, né, com o alinhamento na nutrição, com o alinhamento correto na sanidade e na genética, né? E com isso, nós temos bons desempenhos acima das médias. Como exemplo, nós vamos ver nos gráficos que vamos apresentar, né? Nós temos na pastagem perene uma lotação média de 8,7 unidades animais. Nós temos na pastagem anual de inverno uma lotação média de 2,8 unidades animais, com ganhos médios diários de 770 gramas por hectare, por animal, na pastagem perene, e 1,141 kg de ganho animal, né, na pastagem anual de inverno. Isso faz com que a gente tenha um resultado produtivo de 37,4 arrobas líquidas por hectare, e 15 na pastagem perene, e 15,2 arrobas líquidas por hectare na pastagem anual de inverno, né? Se eu pegar esses dados e traduzi-lo para a atividade de leite, seria a mesma coisa que eu ter 6 vacas por hectare na pastagem perene, ou 2 vacas por hectare na pastagem anual de inverno, com produtividades médias animal de 13,8 quilos de leite por vaca dia na pastagem perene, 23,3 quilos de leite por dia na pastagem de inverno por vaca, fechando uma produtividade anual de 21 mil quilos de leite por hectare ano na pastagem perene e 4.200 quilos de leite por hectare na pastagem anual de inverno, né? E nesses 20 anos, o nosso desempenho ele ficou, né, em R$ 12.978 de receita bruta na pecuária e R$ 3.427 de receita líquida por hectare. Se nós formos buscar, né, os nossos resultados, o nosso desempenho produtivo nesse ciclo de 2019 a 2020, nós vamos ter uma receita bruta de R$ 16.377 por hectare, uma receita líquida de R$ 4.507 por hectare, onde nós tivemos R$ 1.014 líquido por animal terminado. E isso correspondeu a uma produção líquida, né, em arrobas de 56 arrobas por hectare. Transformando isso em alqueires, foram 135,9 arrobas por alqueire produzidas aqui na Fazenda Experimental, nesse nosso sistema de integração lavoura-pecuária. E no nosso sistema, né, de ensaios, no ciclo que vai de 2020 agora a 2021, nós estamos, né, com um grupo de animais de cruzamento industrial, onde as matrizes são Nelore, o pai, né, o reprodutor, é Aberdeen Angus. Essas fêmeas foram inseminadas e as suas crias F1, né, nós as adquirimos e estamos realizando um ensaio aqui de recria e terminação intensiva de bovinos com 5 situações. Uma situação, os animais estão permanecendo na pastagem de aveia e e recebendo uma ração energética. Uma segunda situação, os animais estão numa pastagem de aveia e recebendo um sal mineral com ionóforo. Uma terceira situação, os animais estão numa pastagem perene e estão recebendo sal mineral proteinado. Uma quarta situação,
os animais estão confinados com silagem, é uma silagem de sorgo, e uma ração concentrada adequada para a performance deles. E uma quinta situação, os animais estão sendo confinados numa dieta de concentrado, que nós chamamos de alto grão. Ao final do ciclo, que será, em 2021, nós estaremos disponibilizando aos cooperados essas informações e ele poderá adequar de acordo com a sua estrutura de forragens, a sua estrutura quanto à aquisição de ingredientes para a formulação de ração, utilizar esta situação na sua propriedade. Como parâmetro de nós já estarmos desenvolvendo esses ensaios, nós estamos com alguns resultados. Por exemplo, nos animais que estão no grupo que é de pastagem perene mais o sal proteinado, esses animais estão com ganhos médios de 337 gramas por dia. Os animais que estão na pastagem de aveia azevém, esses animais estão com ganhos médios de 1 kg 444 gramas. E os animais que estão confinados, eles estão com ganhos médios de 1 kg 550 gramas. Então esses dados estão à disposição do cooperado da Coamo, lá no departamento técnico, e é só ele nos procurar. Muito obrigado pela atenção de todos. Nós estamos à disposição no setor veterinário.